Boa tarde, pessoal. Bom, antes de começar, só queria fazer um check no áudio, se todos estão ouvindo bem. Qualquer coisa pode dar aí no chat só para a gente começar. Ok, antes de mais nada, eu queria agradecer a presença de todos, né, pelo tempo. Desculpe aí a demora por meio do link, mas é por isso que eu estou aqui. Serviço é para resolver os problemas, né? Vamos lá. Então, deixa eu me apresentar antes de iniciar. É o primeiro webinar de serviços, né? Para quem não me conhece, eu sou o Márcio Macedo, gerente responsável pela parte do Brasil, no KSS para serviços. Então, após a apresentação, tenho os meus dados no final para me contatar, para conversarmos sobre alguma dúvida que poderá surgir, ok? Mais uma vez, obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, vamos lá. Queria falar brevemente da nossa agenda, né? É um espaço tranquilo, né? Então só da agenda como vai ser a quantidade do nosso webinar de serviço. Então, tem o nosso conteúdo, vamos falar um pouco da Kodak Alaris Service Suporte, depois falaremos como vender serviços, tá? Tem algumas dicas importantes que eu quero passar para vocês. Depois vamos falar por que comprar serviços técnicos. As pessoas enxergam isso com alguma dificuldade. Depois, por que comprar serviços técnicos da Kodak Alaris? Esse é um ponto, assim, da apresentação de hoje que eu considero mais essencial. Porque comprar serviços técnicos, ok, você pode argumentar de vários pontos, mas o foco aqui é comprar serviço técnico da Kodak Alaris. Qual o nosso diferencial para esse tipo de campanha? Por que comprar um contrato de manutenção? Será o próximo assunto. E depois nós vamos com uma estrutura de venda recomendada, técnica comercial. E para finalizar, vamos falar um pouco de benefício, ganho, a economia e os riscos sobre as vantagens de ter o contrato de manutenção. Então vai ser a nossa agenda para o webinar de hoje, ok? Bom, aqui é uma mensagem que eu considero assim, melhor todos juntos, que cria uma parceria vencedora com o serviço da Kodak Alaris. Tá? Então, eu entendo que nós estamos alinhados com o parceiro, com a revenda, com o integrador, as coisas funcionam de uma maneira diferente, ok? E a nossa proposta é uma proposta que inclui serviços. Então, eu penso que quando você compra o produto, se você consegue adquirir e vender com serviços, as vantagens são maiores do que você comprar sem serviço, sem o produto, ok? Bom, o que é a Kodak Alaris Service Suporte? Nós somos uma unidade de negócio dentro da Kodak, que é a parte de serviço, que oferece suporte técnico com uma qualidade mundial. Ou seja, nós temos tudo que é feito no Brasil, Argentina, México, nós temos casas, padrão com a parte mundial. Então, a gente procura fazer o que faz no Brasil, ser focado e ser igual aos outros países, para que tudo fica uniforme, né? Então, lógico que algumas coisas peculiares de cada país, de cada negócio muda, mas a base a gente procura manter sempre a mesma. O nosso objetivo com isso, o que é? É agregar valor às soluções dos nossos parceiros, nossas revendas, para que o usuário final tenha ganhos através de uma comercialização de serviço. Tá? Então, esse é a mensagem da maneira que você entenda a Kodak como certo suporte. Tá? Um minuto, pessoal. Ok. Como vender serviços? Aqui vem uma metodologia de serviço que funciona da seguinte maneira. Ao passo 1, nós identificamos o cliente em potencial. Essa é a primeira parte. Depois que nós identificamos o cliente, nós vamos qualificar o mesmo, entender as suas necessidades, né? Porque serviço é uma coisa interessante. Quando você oferece serviço para o cliente final, antes de você oferecer a manutenção, você tem que entender a solução que ele precisa. Não é você chegar no cliente e falar, compra a manutenção, independente de valor,
Primeiro você entende a solução para depois você oferecer o serviço. Com isso, nós desenhamos uma solução para que isso seja feito. E depois disso, ok, você vai no cliente, você pega a solução, o que ele precisa para você apresentar a proposta e, após isso, a conclusão, o fechamento. Então, na verdade, as pessoas chegam para oferecer um serviço de manutenção, um contrato de manutenção, sem entender o propósito e a solução que o cliente imagina. Esse é o foco. Esse é o principal motivo. Então, o que eu tenho feito e a experiência me diz o que é. Você chega no cliente, primeiro você enxerga o problema que ele está enfrentando, para depois você oferecer uma proposta e fechar o contrato. Esse é um ponto primordial para você vender serviço. Tá? Por que comprar serviços técnicos? Os próximos 3 slides eu considero essenciais para a apresentação do webinar de hoje. São equipamentos para uso profissional, recebe documentos já manuseados com cola. Os documentos chegam com poeira e são documentos que às vezes estão soltando toner, isso é muito comum. Com isso a máquina suja bem mais. Né? A preparação é deficiente, então tem a maioria dos clientes que tem a parte de preparação chega com grampos, com clipe, ou seja, isso danifica o sistema de transportes. Né? Então os roletes que puxam papel, com o tempo eles vão se soltando, eles vão rasgando, e isso, os rolamentos vão ficando travados, que você pode perder algum sincronismo na parte do transporte, e isso você começa a ter atolamentos e começa a impactar na sua produtividade. Os documentos são mal conservados, eles ficam amassados, rasgados, e são documentos muito antigos. Né? O papel é abrasivo, né? Então ele desgaste dos componentes mecânicos do equipamento. O papel é muito interessante. Para quem não sabe, o papel ele é 75% água e 25% celulose. Então, por isso que ele é abrasivo. Com o tempo, isso vai se soltando. Então, todo papel que você manuseia no dia a dia, ele solta um pó dele mesmo. Né? Por mais limpo que seja, por mais conservado que seja. E você digitalizar aí 50 mil, 100 mil papéis por dia no equipamento, imagine a quantidade de pó que traz para o equipamento que tem um desgaste nos eixos, na parte mecânica principalmente. São desgastes naturais por uso, né, e a degradação da qualidade de imagem, porque as guias de imagem vai sofrendo com o passar. Tem um índice interessante, que eu gosto muito de comentar, todos nós aí, quando nós estávamos no colégio, quando éramos menores aí, você pega uma régua, né, um pedaço de papel, pica o papel e põe na mesa. Pega essa régua e esfrega no cabelo, na cabeça. Quando você esfrega e encosta o papel na mesa, no papel, vai grudar, porque isso é estática. O scanner é exatamente igual, só que ao contrário. A guia, no caso a régua, está parada, está fixa, e o papel está passando por ela. Então, todo o papel que está passando no scanner está gerando estática. Por isso a importância de você fazer uma limpeza antes de começar o trabalho e no final do expediente. Tem casos quando você tem muito trabalho com documentos, você digitaliza muita coisa, e o documento é muito antigo. Tem casos que eu sugiro até para você fazer isso em 3 partes. De manhã, depois do almoço, por exemplo, e no final do dia, para que troque o turno ou para o dia seguinte. Essa limpeza é essencial para que você conserve o seu equipamento, para que não sofra com desgastes normais, vamos dizer assim. A configuração ou adequações que são feitas por computadores, tá? E todo equipamento é passível de desgaste. Então, qualquer máquina, qualquer coisa que seja, você, com o tempo, 3, 4, 5, 6, 10 anos, ele vai sofrer desgaste naturalmente. Então, esses são os motivos por que todos têm o motivo de comprar um serviço técnico. Tá? O próximo é interessante. Por que comprar serviço técnico da Kodak Alaris? Esse é um ponto.
nós temos um gerenciamento centralizado do atendimento técnico feito pela Kodak Alaris. Okay? A padronização dos atendimentos e controle de qualidade. Todos os nossos técnicos. Técnicos qualificados e certificados. Okay? Sistema de gestão e de controle de atendimento com todos os nossos chamados. As nossas peças são originais. Nosso estoque fica no Brasil, em São Paulo, em São José dos Campos, e então é disponível com o técnico de um dia para o outro. Né? Nossos técnicos com as peças para que o atendimento seja mais rápido. O pré-atendimento por telefônico visando esse atendimento. Então, todo chamado é feito em pré-call, e para que o técnico já tente resolver por telefone ou já chegue no cliente já sabendo o que está acontecendo. Né? Então, isso ajuda no defeito para que o técnico resolva na primeira visita. Só para termos de informação, hoje o nosso índice de atendimento finalizado no primeiro atendimento está na casa de 92%, mas vamos colocar 90% mais ou menos. Então, 90% dos chamados que caem na primeira visita, nós precisamos atender na primeira visita. Né? Nossos principais concorrentes não possuem essa estrutura direta de serviços técnicos. E um diferencial eu chamo de TSC, que é o Total Service Call. O que é isso? Todos os chamados são atendidos como se fosse a primeira vez, como se fosse uma revisão geral no equipamento. Então, se você tem um chamado hoje, o técnico não vai lá só, eu vou limpar o sensor. Não, ele limpa o sensor, ele limpa a guia, ele já aproveita e troca algum rolete para você evitar que a máquina saia hoje e dê problema amanhã. Alguns casos vão ocorrer, claro, né? Você dá uma manutenção hoje e amanhã tem um motor, não tem como prever, mas isso é uma exceção. A maioria dos casos você consegue evitar isso e por isso que o nosso índice de atendimento, 90%, é resolvido no primeiro atendimento. Por que vender um contrato de manutenção? Uma frase interessante. Fechar um contrato de manutenção com seus clientes, principalmente em nossas empresas, é uma ótima forma de garantir uma rentabilidade fixa e ter um trabalho contínuo dentro daquela própria empresa. Então, o contrato de manutenção hoje, ele tem uma renda, ele gera mais ou menos entre 20% e 25% da sua renda da sua empresa, do seu negócio. É um valor expressivo, quase um quarto do seu faturamento, ele está incluído a parte de manutenção, contrato de manutenção. Aqui um pouquinho da nossa estrutura de vendas. Nós temos uma estrutura técnica, onde nós temos com 2 pontos. É feito pela revenda ou pelo canal, e depois com o cliente final, e em alguns casos nós atendemos diretamente o cliente final, que é direto pela Kodak. Bom, vamos falar de benefício às nossas revendas, nossos canais, aos nossos parceiros. De novo, a manutenção, ela te dá um aumento na rentabilidade, ela te dá um alcance dos objetivos de vendas. Nós somos leal aos seus clientes, tem uma maior participação de mercado e eu adoro essa última frase, porque é a maior confiança pela marca. Então, a Kodak é uma marca expressiva e onde nós pretendemos e o negócio fica mais fácil, essa confiança ela se adere com maior poder. Os benefícios aos clientes finais. O controle de custo fica mais eficiente, o cliente final vai ter um planejamento orçamentário, uma produtividade maximizada, onde eu estava falando no início, de você fazer o contrato de manutenção, que você tem a limpeza do equipamento, a manutenção que você consegue prever o quanto a pergunta correta é o quanto o cliente perde por ter uma máquina parada, o quanto prejudica no bolso do cliente. Porque se você vai oferecer uma manutenção, a máquina está parada. A pergunta não é essa, a pergunta é assim, o quanto custa para você ter uma máquina parada?
porque ele tem que entregar o serviço para o cliente final. Então, se tem um parque de 10 máquinas e 2, 3 quebra, com certeza ele vai ter que pagar hora extra, vai ter que trabalhar sábado e domingo para entregar o serviço legal. Então, a pergunta é o quanto prejudica você ter uma máquina parada? Essa é a frase. Uma confiabilidade garantida, uma maior eficiência e uma total adaptabilidade do processo. Os ganhos. O ganho, eu falei anteriormente, ele está aqui. Nós trabalhamos com 3 fases, que são novos contratos, contratos que nós podemos pegar de máquina assim, que está parada, que não tem nenhuma garantia, oferecer um novo contrato. A garantia estendida é quando você, ao comprar uma máquina nova, você já compra a garantia estendida. E o último é a renovação de contratos. Esses três pilares é um aumento de até 25% na sua rentabilidade. Ou seja, são os 25% que eu falei da empresa na parte de serviço. Ok? Economia. Nós temos o custo de manutenção corretiva, o tempo, que eu falei, o quanto o cliente perde com o tempo de uma máquina parada, são os reprocessos, o custo da produção, o custo de distribuição, os custos administrativos, financeiros e outros gastos. Ou seja, todos esses índices ele vai impactar na sua economia de uma máquina parada. Então, enquanto o cliente tem lá 3, 4, 5 máquinas funcionando, é uma coisa. Quando começa a parar e não tem o contrato, dependendo, aí vai pesar no bolso dele o quanto custa que a máquina parada vai entregar o serviço para o cliente final. Esse é o ponto. Redução de riscos. Nesse caso, nós temos aí um investimento, a parada na produção, quanto custa a máquina parada na produção. Um ponto crucial, o não cumprimento nos prazos de entrega, porque gera a insatisfação do cliente, que é o último ponto, né? A perda de um negócio, ele tem um contrato fechado, ele vai ter que entregar em 10 dias, vai entregar em 12, 15 dias, ele vai entregar. Mas esse cliente, com certeza, não vai voltar a procurá-lo para fazer um novo serviço. Okay? Ele vai ter, a despesa dele não vai ser planejada, ele vai ter que gastar mais, porque ele não tem contrato, ele vai ter que falar, mas eu preciso de uma peça avulsa, ele vai fazer um atendimento avulso, que custa mais caro. Um atendimento avulso, a peça, de repente, tem que ser importada. Ou seja, a máquina vai voltar a funcionar 10, 15, 20, 30 dias. Tudo porque não tem um planejamento de manutenção. Encurtar a vida útil do equipamento e o gasto não planejado por reparos acidentais. Tá? Então, tudo isso seria a redução de riscos, tudo pelo fato de não ter a manutenção. Okay? Eu deixei aqui um caso real de contrato que eu fiz recentemente, esse mês de novembro, que é muito interessante e quero compartilhar com vocês. Aí vocês vão ter uma visão do que eu falei sobre a vantagem de ter um contrato de manutenção. Então nós temos aqui um scanner i1420, tá? Esse é um caso real, tá? Isso aconteceu. Nós temos um scanner i160 e tem um scanner i3200. Todos esses scanners é o de cliente final, onde não tinha contrato de manutenção. Perfeito. Marquei uma visita com esse cliente, juntamente com a revenda, tá? E fomos muito bem atendidos, né? E na conversa, fomos entender o cliente, a necessidade do suporte. Ele falou que tinha alguma máquina com problema, mas a maioria estava funcionando, tá? Então entendemos a solução. E, ok, depois disso foi você fazer o planejamento, você fazer a proposta para o cliente. A proposta seguinte foi a que eu fiz junto com a revenda. Isso é interessante. A primeira seria a modalidade avulso. Então, assim, cliente, se você for fazer um atendimento avulso, os 3 scanners vai sair hoje, esses são valores para a revenda, tá? Então, eu vou cobrar da revenda e a revenda vai jogar uma margem para fazer o preço para o cliente final. Como as máquinas estavam em lugares diferentes, então cada equipamento, a taxa técnica e lá fazer um orçamento é R$ 461.
Então, só aí seria 1.383. Tá? Ok, ele aprovou esse orçamento, a execução do mesmo seria 1 hora mais ou menos por cada máquina, porque tinha que trocar os 3 furos do transporte. No caso do 3200 não era só uma limpeza. E o do 1420, 360 eram 6 eixos, eu coloquei o valor médio, dava R$600 por equipamento. Somando tudo isso, o valor final ficaria 3.366. Isso para um atendimento para cada máquina e, dependendo da peça, poderia demorar até uns 10 dias, 15 dias, se tivesse que importar. Nesse caso, esses eixos nós temos em estoque. Eu fiz para ele uma proposta de modalidade de balcão. Olha a diferença. O balcão é quando o cliente faz o contrato conosco e quando há uma quebra, ele envia para São José dos Campos, para o nosso centro de reparo. O valor de lista de cada equipamento está em dólares. Então, 1420, 543, 160, 278,50 e o 3200, 322,50. Eu coloquei um desconto mensal da revenda, uma média de 26,5%. Ou seja, o valor final para garantia estendida para balcão seria, somando as 3 máquinas, seriam 2.657,09. Ok? Isso, então, veja bem, o cliente teria isso em reais, tá, pessoal? Teria uma garantia, um contrato de 3 equipamentos por no valor total de 2.157 por 12 meses, contra 3.366 para um único atendimento. A vantagem disso, a diferença nesse caso seria quase 26%, fiz uma conta rápida. Okay? Aí seria o balcão. E o on-site eu coloquei os valores abaixo do 1420, 163, 200, que o total, com o mesmo desconto da revenda, sairia 5.314, tá? Com 12 meses de garantia on-site e o 1420, 160 com 2 preventivas por ano, ou seja, uma a cada 6 meses. A série 3.000 não há preventivas. Então, veja bem, qual o propósito aqui? Que se o cliente optar pelo avulso, ele pagaria 3.300 e pouco. Por único atendimento, a garantia é 3 meses do serviço prestado, acabou. O balcão seria abaixo disso, e 12 meses de balcão, né? E a diferença do on-site, que você tem um técnico a hora que você quiser, pode ter quantos chamados você quiser pelo 0800, o técnico estaria no cliente todos os dias, mais ou menos essa linha, 1420, seria o SLA de mais ou menos aí, NBD mais 1, tá? Para essa linha de scanner, e pelo preço de 5.300 anual, com peça e tudo mais. Então, assim, esse jogo de números vocês podem fazer. Se tiverem dúvidas, podem me ligar. Mas tem um caso que o cliente tem 20 scanners. Maravilha, eu posso dar um desconto adicional. A revenda tem 26,5, eu posso dar mais 5, 10%. Cada caso é um caso. Essa é uma tabela simples que eu criei para vocês terem uma noção de quanto custa o avulso. Lembrando que o avulso, ele aprovou o scanner, pode ver amanhã? Não sei, eu preciso ver disponibilidade. Tem um caso crítico, por exemplo, o cliente queria uma CPU, ele pagou à vista, só que eu tinha uma CPU no estoque. Só que a CPU, eu falei assim, eu tenho, mas a previsão é 20 dias, 25 dias de importação. Por quê? Porque a placa que eu tinha em estoque é para atender o cliente com contrato. Porque se eu atendo esse cliente sem contrato para faturar, e amanhã o cliente tem uma quebra, eu não teria como entregar e eu estaria fugindo do meu SLA, do meu compromisso. Então, eu só atendo o avulso e troco as peças se eu tenho um estoque grande. Por isso a vantagem de você ter um aqui balcão ou estendida. Geralmente para o balcão, clientes que têm acima de 8, 10 máquinas. Por quê? Porque ele trabalha com 1, 2 ou 3 como backup. Aí uma quebra, ele coloca o backup, essa que quebrou, ele envia para São José. O cliente que tem 3 máquinas e precisa trabalhar, ele quer o atendimento na hora, ele quer o atendimento on-site. Porque ele não vai, só o tempo de mandar esse scanner para São José, dependendo da localidade aí, você tem uma demanda de 1 semana, 3 dias para chegar. A máquina chegando em São José, ela é reparada em 2 dias, né? Mas até chegar lá. E depois tem a volta para o cliente final.
Com o site, é um site do chamado técnico em 1, 2 dias, arruma a máquina, muito obrigado, e a máquina volta para trabalhar. Então, essas são as vantagens de você ter o contato de manutenção no site, ou balcão, como queira, em relação ao avulso, ok? E aqui estão os meus dados, meu telefone, meu e-mail, desde já eu agradeço, muito obrigado pela presença de vocês, e tem alguma pergunta, por favor, pode se pronunciar, pode mandar via chat, que eu estou à disposição.